Oi, gente, tudo bem com vocês? Ótima tarde a vocês que nos acompanham. Hoje é sexta-feira, estamos com muita alegria aqui no nosso programa. Hoje com bate-papo sobre guarda compartilhada e pensão alimentícia. E também vamos refletir sobre como os traumas de infância ou aquilo que acontece na nossa infância pode refletir na vida adulta. E no artesanato, vamos aprender a fazer um lindo chaveiro de crochê para o Dia das Mães. Ele tem formato de rosa, tá lindíssimo. Se você tem vontade de aprender, fica ligado porque já já a gente começa. Tem alguma dúvida sobre os nossos temas do dia? Quer participar do nosso programa? Mandar uma pergunta aqui para as nossas convidadas? Já pode enviar sua mensagem no nosso WhatsApp, DDD 11, número 3337-5886, o número que está aparecendo aí na sua tela. E eu sempre lembro que você também pode assistir ao nosso programa lá no site hittv.com.br. Siga a gente nas redes sociais, a Hit, o nosso programa e também a mim, Maria Clara Leite TV, lá no Instagram. Bora começar então? A gente sempre começa com artesanato. Roda a vinheta. Chama a Drica, que a Drica vem. A gente chamou e ela veio. Oi, Drica, tudo bem com você? Olá. Muito Bem-vinda ao nosso programa. Drica Saticunas, designer de artesanato. Tá chique esse nome, menina? É, artesã, né? Mas a gente fica pomposa. Designer de artesanato é mais bonito, mais chique. E a Drica é essa pessoa chique que faz um trabalho maravilhoso. Olha aqui, gente. Ultimamente tem trabalhado mais com amigurumi. Inclusive, gente, hoje é o dia do amigurumi, o dia internacional do amigurumi, dia 25 de abril. Essa é a data. Amigurumi é a arte de criar esses pequenos bonecos aqui, gente, com crochê ou com o tricô. É uma técnica popular no mundo todo, mas que foi criada lá no Japão. Aqui no Brasil é sucesso. Drica Saticunas arrasa nessa técnica. Ela trouxe aqui, ó, todos os bonequinhos, né, de amigurumi pra gente conhecer aqui o trabalho dela. E essa rosa que a gente vai fazer hoje, vou mostrar aqui, né? Olha aqui, gente. Essas são as rosas dos chaveiros. Nem parece um chaveiro, né? Olha que coisa mais linda. Bem delicada, né? Inclusive, dá pra você colocar, em vez de fazer o chaveiro, dá pra fazer também um buquê de rosas. De botões, né? Dá pra fazer, ou então um solitário só, dá um botão de rosa. É só colocar, no caso, um palitinho de churrasco, que já dá certo. É só deixar a imaginação fluir, É criatividade, né? E aí a Drica me disse que isso daqui, essa técnica aqui também é amigurumi. Qual a diferença, Drica? Então, porque o que a gente fala, que o amigurumi, na verdade, ele é um boneco, né? A ideia de criar bonecos. Mas, e eles são recheados, eles estão sempre com plumante, né? No caso, a gente usa o plumante siliconado para não dar alergia nem nada. No caso, as flores, elas também são em 3D, mas elas não são recheadas. Mas a técnica que a gente vai usar são pontos. Ele começa com anel mágico, são pontos, no caso, não é ponto baixo, mas tem bastante o ponto alto que a gente vai usar para dar esse formato. Mas é bem parecido, porque, na verdade, todo amigurumi é um crochê. Mas nem todo crochê é um amigurumi, né? Tem só essa diferença. Mas a técnica que a gente vai usar aqui nesse é a mesma. Então, se você já tem aí alguma familiaridade com essa técnica, é a mesma coisa, gente. Se você ainda não tem familiaridade com essa técnica, quer aprender, fique ligado, porque a gente já vai começar. Mas antes, lista de materiais na tela. Olha lá a lista de materiais que a gente vai usar hoje. Agulha de crochê, o fio acrílico, cola de silicone líquida, agulha para tapeçaria, argola ou um mosquetão para chaveiro. Essa lista todinha vai estar lá no nosso Instagram mais tarde, tá, gente? Vai estar tudo lá certinho, @nosso programa. Só fiquei numa dúvida, qual que é o número dessa agulha, Drica? Então, tudo depende da linha, na verdade, né? Nesse caso, eu estou usando o fio acrílico. Eu uso a agulha número 3,5. Nesse caso, para ela ficar com um ponto mais apertadinho. O crochê tem isso, é uma propriedade de cada um. Tem pessoas que têm o ponto muito apertado, vai ficar uma flor menor. Tem pessoas que usam o ponto mais folgado, mais aberto, a flor vai ficar maior. Quando é o caso do amigurumi, tem que ficar bem fechadinho por causa do enchimento, Exatamente. Né? Então, eu uso, nesse caso desse fio que eu estou usando,
que é mais ou menos uns 300 o número, o tex dele, eu uso a 3,5 no amigurumi, né? Porque o meu ponto fica bem fechadinho. Mas tem pessoas que usam outro tipo de fio, que já é o algodão, que é o fio natural. Também, daí já tem que usar uma agulha mais fina, que no caso é a 2,5, que fica mais fechadinho. Isso é com o tempo, você vai vendo o seu jeito, conforme você vai fazendo, vai ficando mais justinho, mais fechado. Por que tem que ser fechado no caso do amigurumi? Para não vazar o plumante. Nesse caso, eu gosto dele assim, bem apertadinho, para ficar também mais, para ter corpo, para não ficar assim, molenguinha, né? Aí para ficar bem firminho como ele tá aí, né? Exatamente. Bora começar então, Drica. Primeiro passo, anel mágico. Para variar. Tudo começa com anel mágico. Então, vamos lá? Vamos pegar, vai dar uma volta, assim, pegando com a mão, segurando os 2 dedos, dá uma volta e faz um xizinho. Conforme você faz esse X aqui na parte de cima, você vem com a agulha de crochê, passa por baixo de uma volta, puxa e faz uma voltinha como se fosse um E. Daí você passa por cima desta mesma linha e vai por dentro desse E. Você já fez, também conhecido como um ponto baixíssimo. Peraí que sempre ao vivo dá uma... Aqui. O ponto baixíssimo, que é o que está segurando para fazer o anel mágico, também conhecido como nó corrediço. Nesse anel mágico, eu vou subir 2 correntinhas, porque, como eu falei para vocês, a gente vai fazer tudo no ponto alto. Na verdade, são 3 correntinhas. E o que eu vou fazer? Dentro desse anel mágico, eu vou fazer o ponto alto. Além desse, que já conta, são mais 12 pontos altos. Claro que eu sempre trago já os pontos adiantados, só para mostrar como que é para o pessoal. Então, apesar que a pessoa tem uma habilidade, a gente tem que ir devagar. Esses 12 pontos aí, é 10 segundos. Aí é rapidinho, né? A gente tem que ir ralentando aqui. Daí aqui. Bom, eu já tenho um passo adiantado, tá? Eu vou para o segundo passo. Quando chegar... Esse aqui, olha, eu já tenho aqui os 13 pontos. Não se esqueça que a gente está contando esse primeiro ponto aqui com 3 correntinhas, porque 3 correntinhas equivale a 1 ponto alto. Daí agora, a gente vai fazer o quê? A gente vai ter que fechar todas as carreiras. Então, eu vou chegar aqui, eu vou contar 1, 2. Na terceira correntinha, eu vou fechar com um ponto baixíssimo, que é, você pega, dá uma laçada e passa por baixo dessa primeira laçada aqui, laçadinha, né? Da alcinha. E eu vou subir 3 correntinhas para fazer a segunda carreira. Na segunda carreira, o que que é? É um aumento de ponto alto em cada ponto de base. Ou seja, se eu tinha 13 pontos, vai se transformar em 26 pontos, né? E eu vou fazendo, cada ponto de base, eu vou fazer 2 pontos altos. Tá certo? Olha aqui. Bom, vou já passar para o próximo ponto, porque aqui é só ponto alto. Mas mais ou menos quanto tempo para fazer todo esse chaveiro? Olha, só para a gente ter uma ideia. Aqui ou eu... Não, em casa. Em casa, né? com Quando você tempo. está lá fazendo quando a gente está tranquilamente. Olha, em 1h30 a gente consegue fazer tranquilamente, sem correr, sem nada. Então, dá para produzir, principalmente para o Dia das Mães, dar de brinde para cliente, ou então fazer um mimo, isso para fazer... Que nem eu falei do buquê, um buquê com flores, assim, fica muito legal. Festa de aniversário de mulher também, né? Como lembrancinha. É verdade. Não é? É verdade. Até chá de cozinha também. Olha, que legal. Não é legal muito também? Muito legal para dar de lembrancinha pro pessoal. Exato. E é uma coisa assim, sabe o que é gostoso? Porque você vai usar pouca linha. Não vai usar muita. E com um novelo de 40 gramas, que é esse daqui dessa linha tradicional que eu uso, não vou falar a marca, mas é 40 gramas que, né, tem todos assim. Você consegue tirar pelo menos umas 6 flores. Olha, então, é bastante coisa. É bem legal, né? O custo é baixo. O custo é baixo, então você depois vai encarecer, mas por R$10 a gente consegue vender e bem. Porque R$10 hoje em dia, o que é, né?
Você vende esse chaveiro por Eu quanto? vendo R$10. Sério, menina? R$10. Nossa, achei muito barato. Então, mas a gente vende na quantidade, né? Ah, numa grande escala você vende a R$10. Não, na verdade, É. eu vendo a esse porque É. eu não viso muito lucro, porque eu quero vender mais. Entendi. Eu sei que tem o artesanato, tem, porque no Nossa, custo... super vale pra dar de lembrancinha, então, hein? Exato! Você convida ali 40 mulheres? Isso. Não é? Exatamente. Isso é super barata a lembrancinha, eu achei. Aí é que tá. Fica R$10, você consegue vender sem problema nenhum. É fácil. E vale, né? Porque é uma peça bem delicada, bem legal, né? Eu acho que vale mais, hein, Drica? Ai, que bom. Eu acho que vale mais. Ai, é super bem trabalhadinho, menina. Lindo o seu trabalho. Muito obrigada. Vamos seguir, senão não Vamos dá lá. tempo. É, aqui. Então, tá vendo? É baratinho, mas tem tempo. Vamos lá. Vamos subir de novo até a terceira correntinha, daquelas primeiras da carreira que a gente tava, e vai fechar com mais um ponto baixíssimo. Vai subir mais 3 correntinhas, só que agora a gente vai fazer um ponto alto, que é esse daqui que a gente já conta, e um aumento. Então, é um ponto alto, um aumento, um ponto alto, sempre lembrando em ponto alto, tá? Tá. Um aumento também em ponto alto. Então, a próxima aqui, ó, vai ser um ponto alto básico e daí depois um aumento em ponto alto. Agora eu já vou para o outro passo, que na verdade é muito parecido com esse. Que na verdade o que a gente vai fazer? Aqui, não, aqui é o 4, opa, não confunde. Ainda estamos no passo 3. 3. Na terceira, agora vamos para a quarta carreira, né? Passo 3, mas é a quarta carreira. O que a gente vai fazer? Mais uma vez a gente vai fechar na terceira correntinha, subir mais 3, sempre para começar, nesse caso, as 4 primeiras carreiras, a gente vai fazer subindo 3 correntinhas. Tá. E agora a gente vai fazer um ponto alto, mais um ponto alto sozinho no próximo ponto de base e um aumento. Então, você vai falar ponto alto, aumento, ponto alto, aumento. Sempre em ponto alto, tá bom, gente? Essa é a ordem. Ponto Essa é a alto, ordem. ponto alto, então, aumento. o primeiro, como que a gente vai falar, né? O primeiro, deixa eu já passar aqui para vocês verem. A primeira volta são 13 pontos altos, sempre ponto alto. Depois, você vai aumentar fazendo 2 pontos altos em cada carreira. Depois, a gente vai fazer um ponto alto e um aumento. E daí, por última, da carreira de aumentos, então vai ser um ponto alto e um aumento. Agora, é de gosto. Eu acho legal que a rosinha tem uma bordinha, uma corzinha diferentinha. Então, como que a gente vai fazer? Eu vou ensinar aqui para vocês como finalizar. Eu fechei na terceira corrente, perdão. E agora, o que eu vou mostrar para vocês? Como é para finalizar, para fechar. A gente vai trocar de linha agora. Isso é importante. Vai esconder, olha aqui, por trás, a gente já vai fazer o acabamento aqui. Olha aqui, a linha. E daí, com a ajuda... Por que eu peço sempre a agulha de tapeçaria? Porque a agulha com ela que você finaliza. Eu vou finalizar esta linha e vou começar já a outra linha. Então, vamos só pôr aqui, olha, por dentro mesmo e vai puxar. Agora, olha, e daí vai cortar aqui, bonitinho, pronto. Não vai escorregar mais. Agora a gente vai para a linha branca para fazer um charminho. Agora acabou, esquece os pontos altos. Eu vou começar com um nó simples, que na verdade você dá uma volta no teu dedo, pega, quase igual aquele lá que a gente fez no anel mágico, mas quando a gente vai puxar, a gente já fecha aqui, ele já fica com ponto fechado. E eu vou começar fazendo um ponto baixíssimo, nessa carreirinha aqui, um ponto baixo e uma correntinha. Eu vou repetir, ó, ponto baixíssimo, perdão, uma correntinha. Olha, chegou aqui, a gente dá uma fechadinha no ponto, o ponto baixíssimo e uma correntinha, até chegar nisso daqui. Eu já finalizei e já tá aqui.
No final, você também faz aquele acabamento com agulha faço acabamento. Ó, tem uma de aqui. sapateiro. Com a agulha de tapeceiro. De tapeceiro. O sapateiro, ele vem junto, Isso. Na verdade, é então de tapeçaria. Por que a agulha de tapeçaria? Porque ela é bem grossa. Tá vendo? É um agulhão mesmo. Olha aqui, eu vou finalizar esse para vocês verem. Terminei aqui, puxei o fio e agora aqui eu vou juntar, olha, passando pelo mesmo ponto do lado de dentro. E aqui eu já finalizei. Viro o trabalho e escondo. Eu vou mostrar uma coisa que eu esqueci de avisar no ponto anterior, mas vai dar para resolver. Você viu que eu deixei um fio bem grandão aqui? Tô vendo. Para costurar. Deixa eu mostrar aqui. Vamos cortar. Pode mostrar, a gente ainda tá com tempo, Drica. Ah, tá joia. Estamos tranquilos. Que bom. Porque aqui, às vezes, quando eu vou ver, eu falo demais, né? É tudo muito rápido, muito rápido, né? Muito rápido. Ó, outra coisa, começo do trabalho, sempre dá esse lacinho aqui. Porque o que acontece, por ser um nó corrediço, ele pode abrir e desmanchar todo o seu trabalho. Vai pro beleléu. Daí, então, tem que fechar aqui, corta. E agora, olha só, como vai ficar, como que isso vai se transformar numa rosa? Do lado direito para você, você vai pegar e vai enrolar. Olha aqui. Ah, o fio vai amarrar isso daí. É do contrário, ó. É o fio isso, tá não? aqui. Exatamente, olha aqui, ó. Do lado, o direito tá para mim, tá? Por quê? Eu vou te mostrar o porquê que o direito tem que estar para dentro do trabalho. Você vai virar. Olha aqui. Tá aí a mágica. Aqui a mágica, olha só. Já se transformou num botão. Sim. Olha aqui, gente. Tá vendo? Perfeito. Daí, com o fio aqui, que eu já deixei o fio, não cortei, aquele que era da cor, né, do principal. Você vai dar uns pontinhos aqui. Lá pra baixo. E vai para unir melhor as peças, tá vendo aqui? Com agulha de tapeceiro. De tapeceiro. Então, agulha de tapeçaria também. Mas é para falar que é uma agulha grande, agulhão, né? Tem até gente que usa agulha de boneca, que é aquelas agulhas bem compridas, que também funciona bem. Olha aqui. Mas fica já, isso daqui já tá, a primeira parte já tá pronta. Tá prontinha. Agora, eu vou fazer a segunda parte. E lindinho, né? E aquilo que você falou, você gosta dessa borda de outra cor. Isso. Mas a gente tem uma aqui, por exemplo, sem a cor única, né? Você também pode fazer que sem essa problema branquinha nenhum. aqui, todas as outras têm borda, né? Mas exato. essa branquinha aqui, ela tá toda branquinha, né? Exatamente. E também fica linda, não fica? Fica bem delicada, né? Fica linda. Agora, vamos fazer a parte de trás da flor, que é a sépala. É muito simples. O começo dela é igualzinho o começo da outra, então eu nem só vou falar para vocês. O que é? Você vai fazer dentro do anel mágico 15 pontos altos, contando com 3 correntinhas iniciais. Faz o anel mágico, sobe 3 correntinhas, como a gente fez nesse círculo da rosa, e faz mais, em vez de 15, no caso, 14 pontos altos. Tá bom? Aqui. Se você quiser, dá tempo da gente fazer, viu? Se você quiser mostrar direitinho. Então, vamos lá. Olha, eu já trouxe. Vamos trabalhar, Drica. Poxa vida. Opa, com certeza. É que eu sei que o tempo corre. É curto, mas dá tempo da gente fazer. Olha aqui, fazer o anel mágico de novo, que é o maior drama pro pessoal que faz amigurumi. Então, vamos aproveitar essa chance para ensinar mais uma vez. Você que está em casa, poxa, Drica, não consegui entender ainda como é que se faz. Vai ter agora uma nova oportunidade de aprender. E além disso, gente, eu sempre lembro, se você perdeu o começo aqui do nosso programa de hoje, você pode acessar o site da Hit TV, que é o Hit TV Oficial, lá no YouTube, na verdade, o YouTube da Hit TV, Hit TV Oficial. Acessa lá a playlist do nosso programa,
todas as edições do nosso programa ficam lá para você ver, rever e rever e rever. Então você pode ir assistindo e parando, não é isso, Drica? Sim, isso é legal também, isso e é aí, muito bom. E a pessoa, você vai conseguindo ver ali Acompanhar, minuciosamente, para que você possa realmente aprender tudo que a Drica ensinou aqui pra gente, continue ensinando. Que a ideia é essa, não né? É? De trazer isso para a pessoa poder fazer, né? Aham. Então vamos lá. De novo, anel O mágico. anel mágico, né? Daí aqui, pega com a mão, deixa um pedaço de fio, dá a volta. Eu faço assim, tem várias formas, mas esse é meu jeito. Dá a volta. Daí aqui, na minha frente, eu vou fazer um X, que tá olhando para mim. Eu virar, as linhas vão ficar em paralelo. Põe a agulha por baixo, puxo e eu faço aquela torcida, como se fosse um E. E daí, por fora, assim, eu puxo uma alcinha. Aqui também conhecido como um ponto baixíssimo. Tiro os dedos e daí agora vai. Vou subir 2 correntinhas, mais uma, então 3, para fazer o ponto alto. E agora, dou já a laçada, que cada ponto alto, como é? Uma laçada, passa por dentro do anel mágico, fecha a primeira e aqui sempre fecha a segunda. Vou lá de novo. Aqui, por baixo. Agora eu laço uma e laço 2. De novo, laçada. Passa por dentro do anel mágico. Lacei aqui no fundo e vai. 1, 2. E assim vai. 15 no total. Já vai estar aqui no próximo passo. Que agora a gente vai fazer a parte mais bonitinha, que parece até uma estrelinha, né? Fica. Então, olha que interessante esse ponto aqui. Eu vou fechar, ó, conta 1, 2, 3. Fechei nessa terceira correntinha. E agora eu vou subir, subir é fazer, né, que a gente fala. Subir 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. E eu vou voltar nessa corrente e aqui, olha, na segunda correntinha, um ponto abaixo, meio ponto baixo na próxima. O que que é? Você vai fazer o ponto alto, meio ponto alto, só que daí agora, tá vendo que tem 3? Se fosse o ponto alto normal, eu fazia assim e assim, mas não é o caso. Por ser meio ponto alto, eu vou fechar essas 3 alcinhas de uma vez só. Daí, no próxima correntinha, eu vou fazer o ponto alto. E agora, o ponto alto duplo na última, ó. Dá 2 voltas na agulha, insere nessa última correntinha e fecha 2, 3 vezes. E daí, eu vou pular 2 pontos de base e vou fechar com um ponto baixíssimo no terceiro ponto. Já ficou formou a a pontinha, né? Aí é que tá. Bem interessante, né? Drica, você dá aula? Eu faço, sim, dou aulas também. Só chama a Drica que a Drica vai. Você dá aulas. Na feira, você tem uma feira para fazer, não tem? Ah, sim, então. Ai, Na obrigada. feira você vai dar aula? Então, dessa vez não vai ser eu que vou dar aula. Não vai ser você. Mas eu faço a Feira do Leste Europeu, que é lá na rua Aracatimirim, na Vila Prudente. E ela... Que dia que vai ser? Vai ser dia 18 de maio, das 10 às 17. E a gente vai fazer, além de ter o artesanato, a gente vai dar aula de artesanato, no caso vai ser recorte de flocos de neve. Olha! Que é técnica do leste europeu. Que bacana, então vai ser que já é alguma coisa aí pro Natal, é isso? Já tá pensando também, mas na verdade assim, ela não tem muito disso. É que é uma técnica também lá do leste, que a gente quer difundir a nossa cultura, né, dos países. Então tem comida típica, tem bastante coisa. Então é dia 18 de maio, na rua Aracatimirim, lá na Vila Prudente, das 10 às 17 horas. A feira chama Feira Leste Europeia de São Paulo. Olha só, quem estiver em São Paulo, então aproveita. A entrada é gratuita? A entrada é gratuita. A entrada é gratuita, a pessoa vai, aproveita, come uma comida diferente. E artesanato. Aproveita para ver os artesanatos, comprar artesanatos. Eu vou estar lá. E também aprender alguma coisa, né? Porque vai ter ali as aulas. Tem as aulas, vai ter, então, vai ser... Inclusive, essa oficina que a gente chama é gratuita. Olha que bacana. Então, tem que chegar cedo para pegar a senha e daí já fazer. Qual que é o horário?
Então, começa às 10. Se puderem chegar às 10, aí é garantido que vai ter. É bom. Acho que vai ser 2 turmas, a gente vai conseguir. Você vai divulgando lá no seu Insta? No Instagram tô de fato divulgando também a feira também. E tem meus bichinhos pra vocês verem, né? Se quiser conhecer pessoalmente lá na feira, é a oportunidade. É isso aí, né? ó. Drica Satkunas com K no Drica, K no Satkunas, para que você possa saber aí, acompanhar toda a divulgação que a Drica tá fazendo. Tá já aí na sua tela, @Drica Satkunas no Instagram e no Facebook, Drica Satkunas Acessórios Criativos. Tá tudo aí para você acompanhando aí todo o trabalho da Drica e também para que você acompanhe a divulgação aí dessa feira. Tá aqui em São Paulo, aproveita, vai com a família toda. É um dia gostoso para curtir, uma coisa diferente, uma cultura diferente, não é, Drica? Conto com você também, né? É isso aí, eu tô ali pertinho, vou Se você tentar ir estiver sim, viu? tranquila. Então, só para finalizar, gente, Bora olha lá. aqui. Você vai colocar, vai repetir mais 4 vezes. Olha aqui a sépala. São quantas pontas? 5 pontinhas a 5 sépala pontas. tem, né? Tá. E daí, olha, vai ficar o fundo da flor. Nessa hora, se você quiser fazer a tal do buquê com o espetinho, como que eu indicaria? Vamos fingir que isso é um espetinho de churrasco. Tá. Você vai encapar com a linha verde. Precisa e daí, colar? Começar com uma cola quente básica. Tá. Junta bem assim, olha, ele já vai ficar com um acabamento mais bonitinho, tá vendo? E daí, você vai colocar aqui no meio com a cola quente. Ah, já cola. E daí, depois, você pega e passa aqui, olha, justo tem um buraco da sépala, olha, você já vai passar assim. Isso se a gente fosse fazer uma flor no buquê, uma flor solitária. Tá. Como que é o chaveiro, não vai ter isso, né? Então, daí aqui a gente vai pegar essa sépala aqui e vai fazer o quê? Você pode optar entre usar a cola quente, usar a cola de silicone líquida, que é essa daqui, né? A cola líquida. Ou então costurar, como eu já costurei também a flor. Tá. É só dar fazer uns pontinhos, fechando, deixando bem juntinho. Tá. Daí, o que acontece? Como eu tô aqui, eu vou prender com os alfinetes, esses alfinetões aqui. Ah, é muito bom achar esses alfinetes grandões, viu? Quem puder, Eles ajudam bastante, eles né? Eles facilitam. Em todo o processo. Quem mexe com amigurumi sabe que o essencial é a gente prender para não deixar torta as peças. Porque o grande problema do acabamento do amigurumi é que, às vezes, principalmente nos bonecos, um braço fica de um jeito, o braço fica de outro. Então, aqui com os alfinetes, a gente sabe qual vai ser o produto final. Ó, dica de ouro da Drica, que faz tudo muito certinho, muito retinho. Inclusive, gente, ela trouxe esses aqui, mas ela faz muitos personagens. Personagens de filmes, de desenhos, faz E sabe mascotes. que eu faço? A pessoa também. A pessoa? A pessoa também. Gente, é muita coisa linda que ela faz. Você não trouxe outras coisas hoje aqui pra gente? Não, hoje eu não Mas eu trouxe. sei que você faz coisas assim incríveis mesmo, né? Faz cantores, eu já Cantores, vi, sim, né? Cantores sim, que tem sim. ali no seu Instagram, eu pego as é muita coisa. referências. Eu pego referências assim, as pessoas gostam. Então, teve uma vez que foi um casamento que eu fiz os noivos. Olha que bacana. Então, foi bem legal, assim, porque a gente pega a característica da pessoa. A pessoa manda a foto com uma roupa que a pessoa gosta, tudo, e a gente faz. Criança também. Isso aí. Drica, vamos fazer a correntinha pra gente finalizar? Isso, olha, aqui ficou faltando só que eu devia ter feito essa última parte, mas eu vou fazer daqui. Eu puxei a linha com a ajuda da agulha de tapeceiro. Tá. E daí é só, gente, fazer uma quantidade boa de correntinhas para fazer O comprimento o do chaveiro. comprimento do chaveiro. Então, o que que é? Nada mais é, gente, deixa eu só tirar esse daqui, que esse daqui não vai atrapalhar em nada. Aqui, vai fazendo as correntinhas. Aqui. Ou também não é necessário, porque essa linha, nesse caso, essa linha já é grossa. Então, ela já é bem resistente. Mas Se a eu pessoa acho que... quiser só deixar a linha... Isso, exato. Ah, mas fica tão bonitinho o acabamento, aí né? Aí é que tá. Daí Desse aqui, jeito que você tá fazendo aí. uma forma que é bem simples também, olha o que que é. Às vezes a gente não tem um mosquetão, que encarece. Esse mosquetão encarece. Com O certeza. que que a gente vai fazer? Olha só, vai deixar ele grandinho
para ficar com uma argola maior. Ó que ideia. Porque daí economiza. A pessoa pode, se fizer uma argola maiorzinha, você vai fechar com agulha de tapeceira. Essa agulha de tapeceira a gente usa bastante mesmo. Olha aqui. É instrumento de trabalho para todo mundo que mexe com crochê. É necessário. Ou amigurumi. Para fazer acabamento, né? A gente faz os acabamentos com ela. E aí fecha. Aqui. Ou você coloca o mosquetão, ou olha, você fecha assim. Ó como que a gente faz o mosquetão, gente, para vocês verem que dá para... Ó, passou por dentro, daí, olha, já laçou. Olha aqui. Eu achei que era costurado, não pode, é? Não, Olha, é preso. Pode ser assim também, que é bem prático. Mas olha que belezinha. E fica bem legal, E aí fica né? perfeito. Fica bem delicado e ótimo. O nosso chaveiro, que dá para vender o ano todo, para várias situações, várias ocasiões. Já dá para fazer para o dia dos professores, já dá para fazer para o dia das mães, dá para fazer de lembrança de aniversário, de chá de cozinha. São várias as possibilidades, né, Drica? É gente, mais uma vez vou deixar aqui os contatos da Drica para você. Instagram, @DricaSatikunas, como tá aparecendo aí na tela. Facebook, Drica Satikunas, acessórios criativos. Tudo aí na tela para que você possa seguir e conhecer mais do trabalho dela. Drica, amei, muito obrigada. Clarinha, adoro vir aqui. Muito obrigada mesmo. Também gosto mesmo, muito da sua presença. E a gente sempre segue com aquela frase na cabeça. Chama a Drica, que a Drica vem. Você vem, né? Vem, com certeza. Então tá bom, lindíssimo o seu trabalho, Muito viu? obrigada. Mais uma vez, parabéns pelo seu trabalho. Mesmo. É uma coisa mais linda que a outra, uma peça mais linda que a outra. Drica. Obrigada. Beijo grande e até a próxima, Beijo, tá? Até, obrigada. Bem, agora nós vamos a um breve intervalo, mas já nós voltamos falando de guarda compartilhada e pensão alimentícia aqui no nosso programa. E também vamos falar um pouquinho sobre aquilo que acontece na infância. Como é que será que isso reflete na vida adulta, hein? Você já pode mandar sua pergunta, tem alguma dúvida sobre esses assuntos? Manda lá no nosso WhatsApp, DDD 11, número 33375886. A gente já volta. Já estamos de volta com o nosso programa. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Ótima tarde a você que nos acompanha. A gente já teve um artesanato muito bacana aqui no nosso programa hoje. E agora é hora da gente bater um papo aqui muito importante sobre guarda compartilhada, sobre pensão alimentícia e sobre os reflexos de um divórcio. Como é que será que os traumas de infância, né, ou aquilo que acontece na nossa infância, reflete na vida adulta? A gente resolveu juntar esses dois assuntos porque justamente um está ligado ao outro. E é por isso que nós recebemos aqui duas convidadas muito especiais. Eu estou aqui com a advogada Maiara Barbieri, muito bem-vinda. Obrigada, Clara. Eu que agradeço aqui a sua presença. E a gente está com a psicóloga Andresa Tans. É assim que fala mesmo? Sim. Andresa Tans, porque tem um TH, né? Sim. Eu fiquei nessa dúvida. Sim, TH. Mas é assim que se fala. Isso. Ela é especializada em psicoterapias de bases cerebrais, palestrante, escritora, trouxe o livro pra gente. Bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, Clara. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Muito felizes estamos nós por poder bater esse papo, né? É muito importante a gente falar sobre esse assunto, né? A impressão que dá, nossa, divórcio hoje em dia é normal, né? Muita gente se separa, os filhos já estão acostumados com isso, só que não. Gera traumas. Eu acredito que o divórcio seja uma das principais razões dos traumas na infância, vai refletir na fase adulta. Então, eu imagino que o mais importante seja realmente que os pais, eles façam isso de uma forma muito tranquila, muito amigável e que possa realmente deixar a criança de fora dos problemas, né? Para que a criança ela não viva os problemas dos pais, ela não é protagonista daquela situação, então ela tem que ficar de fora daquilo, né? Então eu queria que vocês primeiro comentassem sobre essa questão. O divórcio é muito dolorido, né? Eu acho que muito mais para os filhos do que realmente para o casal, que aí não tem mais condições amorosas de manter, não tem mais afeto. Os filhos são os maiores prejudicados, não tem como um filho sair de um divórcio sem um prejuízo para a vida toda.
Do nosso lado aqui, a doutora sabe muito melhor do que eu os impactos nas crianças. A gente vê inúmeros traumas. Infelizmente, muitos pais não conseguem afastar, né, essa relação emotiva e blindar os filhos. É uma situação muito delicada. Os ânimos sempre estão à flor da pele. Eu brinco que a gente é tão adulto, mas chega num divórcio parece que a gente retroage. E aí todo mundo vira adolescente. É muito importante isso que você está falando, né? Parece que a gente retroage. Olha que Sim. interessante isso. Emocionalmente falando, todo mundo. Sim, mas é justamente isso que acontece numa parte cerebral. Se a gente passou dificuldades na nossa base familiar, na nossa infância, relacionada a divórcio ou um lar que era caótico, com muitas brigas, tem uma parte cerebral que ela vai encapsular essas lembranças como traumas e ficarão crenças negativas. Na vida adulta, quando eu sofro, eu passo uma situação parecida com aquela que eu vivi na minha infância, o meu cérebro, entre aspas, parece que ele fica bugado, porque ele manda o input de uma lembrança dolorosa. O que acontece nesse exato momento? Eu começo a me comportar como aquela criança que não elaborou aquela dor, que não teve um apoio psicológico emocional, que não teve pais que ampararam a mim quando eu estava olhando aquela situação e estava sentindo muita dor emocional. Então, aí, o advogado, geralmente familista, porque eu sou perita em vara de família, então eu trabalho com os advogados, com as famílias. O que acontece? Ele fica no meio de uma guerra, porque são duas crianças se atacando o tempo todo, pai e mãe. A criança não é o filho. Sim. E muitas vezes o filho, ele se porta como um adulto, os papéis ficam geralmente tentando trocados. apartar ali os Sim, dois, né? Porque o filho, ele se sente na obrigação de unir o que não está mais unido. Olha só. Essa é outra perspectiva. Sempre vai estar unido, mas não com aquele laço amoroso sexual. Sim. É isso que as famílias, uma família, gente, ela vai se continuar com o divórcio, mas com outro formato. Os pais não vão ter aquele envolvimento amoroso, sexual, enfim. Mas a família permanece. O Sim. filho sempre vai unir aquilo. O filho vai ligar pra sempre, né? Não tem como, vou me divorciar. Não... Assim, quando a gente faz divórcio no escritório, eu falo, gente, a gente precisa manter o relacionamento. A gente precisa manter a família. Só que num outro formato. Sem aquele pilar amoroso e sexual. Mas a família precisa ser mantida. Sim. Vocês precisam se relacionar, vocês precisam conversar, vocês precisam estar no mesmo ambiente juntos. É que eles precisariam se posicionar enquanto um pai, a figura de um pai e de uma mãe. E a continuidade que eles dão é do quê? É de um homem que casou com uma mulher e eles estão feridos. Então, eles esquecem o papel de pai e mãe e fica no papel relacional que já não tem mais. E deixa entendeu? o respeito completamente de lado, Isso, né? respeito, porque aí começam as ofensas, né? E a criança fica esquecida. E a criança, ela faz parte, não é do homem e mulher. Ela veio de um homem e de uma mulher, mas ela veio de um pai e uma mãe. Então, o que ela mais precisa? De um amparo, proteção, de um pai e de uma mãe adultos. Sim. E, na verdade, não tem. Não tem. Essa é a ausência maior. E aí a criança, ela fica abandonada, porque se ela precisa de cuidados, de amparo, de segurança, de amor, de afeto, né? Como é que ela vai crescer e se desenvolver? Então, Andresa. ela vai crescer com dificuldades. E é daí que começa o trauma, né? Sim. Você trouxe seu livro aqui de sua autoria, Por Detrás da Lente do Trauma, Isso. né? E eu queria entender, aqui no seu livro, a gente entende que muitas vezes o divórcio é a base desse trauma que a pessoa carrega até a fase adulta? Na verdade, o divórcio é uma das causas, mas a gente tem as brigas deste casal. Desse As homem, traições. as traições, a gente tem a família, né, do pai, a família da mãe. Não, mas é só o casal. Não, muitas vezes tem pais que entram no meio dessa família que se formou. Os avós. Sim, porque a família, na verdade, é quem? É esse casal e essa criança, né, que vai Sim. se tornar um adulto. Mas muitas vezes parece que não tem um casal aqui, tem um casal anterior que dá aqui pitacos nessa relação, que quer educar essa criança da maneira que educou o seu filho ou a sua filha. E aí isso também gera trauma, porque a criança, ela fica perdida. Ela não sabe para onde ela olha, de onde que ela tira os exemplos, né? Quem é ela, na verdade? Ela é filha desse pai, dessa mãe, ou ela é filha do avô, da avó, que muitas vezes também
super protege, né? Sim. Então essa criança ela fica com o cérebro todo bagunçado em questão de informação e de base. Quem eu sou? De onde que eu venho? Para onde que eu estou indo? Quem que eu devo ouvir? Quem que tem razão no meio disso tudo? Aí a criança olha para o pai, para a mãe, ela não vê adultos. Ela olha, ela vê criança igual a ela. Sim. Então aí muitas Ela perde a referência até, né? perde a referência e mais, não se constitui o respeito por figuras que são autoridades, que precisa ter autoridade dentro de um lar, e essa autoridade, ela fica perdida. Aí a gente vê muitos adolescentes como dentro dos seus quartos é um comportamento ok de adolescente, mas mexendo com o quê, acessando o quê, esses pais muitas vezes não têm informação, não sabem quem são os amigos. Hoje, na maioria dos lares, todo mundo sai para trabalhar. Então, aí trocou o ser pelo ter. O dinheiro, ele é necessário, mas às vezes ele toma conta de todo o ambiente e aí falta um monte de coisa. Sim. Doutora Maiara, normalmente a guarda compartilhada acaba sendo a melhor saída no caso de um divórcio, assim, é a mais amigável? Quais são as regras? A regra é a guarda compartilhada. Tá. O juiz, ele sempre vai priorizar o convívio de ambos os genitores com o menor, de ambas as famílias, mas nem sempre é possível a gente sustentar uma guarda compartilhada, porque o casal precisa ter uma convivência amigável, né? E condição ali dos dois lados de dar o melhor para essa criança também. Sim, e também de se socorrer um do outro, né? Então, guarda compartilhada é um misto de acordos entre os pais. Então, eles têm que ter uma relação muito boa e eles precisam se ajudar na rotina da criança. Muitas vezes, infelizmente, não é possível sustentar isso. Mas, via de regra, sempre a gente preza, e o judiciário também, pela guarda compartilhada. Por quê? Sempre quando a gente fala de guarda e pensão alimentícia, o interesse que a gente quer resguardar é o do menor. Sim. Porque é o menor que não tem voz. Infelizmente, a gente tem esses pais, eles sabem se defender, eles sabem atacar. E o menor é sempre o prejudicado nessa relação. E aí, esse menor vira adolescente e um dia ele vai casar também. Sim. E que tipo de família ele vai constituir? Acaba repetindo Acaba aquilo repetindo que ele viveu na tudo. infância. E é um ciclo vicioso de famílias fadadas ao fracasso. Não tô falando que famílias são perfeitas, gente. Muito pelo contrário. Todo mundo aqui já foi Desafios casada. atrás de desafios. Você ainda deve ser. Nós sabemos sou. os desafios de uma família. Mas a gente manter uma família saudável no que é possível. Mas como é que a gente vai ter uma família saudável se a gente expõe uma criança a tudo isso? Se a gente quer forçar uma família a se dar bem quando não dá. Então, assim, sempre no direito de família é sempre muito particular. A gente vai ver qual que é a dinâmica daquela família e sempre resguardar o interesse do menor. Então, olha, para o menor não é legal realmente ter uma guarda compartilhada, porque os pais não se dão bem. Então, vamos dar uma guarda no lateral, com visita assistida, e a gente vê quais são as particularidades que aquele caso requer. Mas, via de regra, é a guarda compartilhada. E, via de regra, a gente não tem muita regra no direito de família. Porque cada família é de um jeito e a gente precisa sempre aí se organizar para que seja sempre mantida a integridade física e emocional do menor. Exatamente. Essa questão emocional é muito importante, né? Eu queria que você já falasse um pouquinho sobre abandono afetivo. Porque, às vezes, um só tem a guarda, o outro abandona afetivamente, né? No caso da guarda compartilhada, tem a pensão alimentícia? Não tem? Independente dessa pessoa pagar ali a pensão, é importante que ela esteja presente afetivamente para aquela criança, que é o mais importante? Com certeza. Fala um pouquinho sobre isso também. Na guarda compartilhada, sim, a gente tem a estipulação, tá, de pensão alimentícia. Tem um ponto que todo mundo acha que pensão alimentícia é 30% dos rendimentos, né, do alimentante, que pode ser a mãe ou o pai. Tem muitas mães também que dão alimentos. Mas não, a gente não tem essa regra, esse percentual estipulado na legislação. Então, é uma coisa que a gente realmente vê que é um binômio, que a gente sempre faz uma conta de possibilidade versus necessidade. Então, a gente faz essa conta e aí é estipulado uma pensão que pode ser superior a 30% ou inferior. Que é, sim, sempre estipulada na guarda compartilhada. Essa questão de abandono afetivo... Eu fui vítima de abandono afetivo, que está ligada diretamente com a alienação parental, que é assim, é uma tortura que esses pais fazem com os filhos, é uma maldade assim gigantesca. E infelizmente o que a prática me diz, que a doutora, acho que a Andressa vai poder falar até melhor,
Os pais, infelizmente, aqui não é uma luta, tá, gente, de gêneros, mulheres contra homens, mas é o que a prática fala. Os pais, eles costumam ser pais dos filhos das esposas que eles estão. Então, por exemplo, o que a gente vê muito, né? Que o pai, ele dá uma super assistência pro enteado, por exemplo, e se esquece do filho. Então, a gente tem muito relato no escritório, né, que o pai dá toda a assistência pro enteado. Ou pro novo filho com a nova esposa. Ou pro novo filho e se esquece do filho que já teve um divórcio. E aí, mais uma vez, né? Um abandono afetivo, uma rejeição, uma ferida na alma dessa criança que a gente tenta até contornar, mas infelizmente a gente não consegue, né? Tirá-lo dessa dor. A gente tem algumas modalidades no judiciário para tentar contornar isso. Teve até um caso recente, ano passado, de uma menininha que queria muito ver o pai. E ela pedia muito para ver o pai, só que o pai não quer vê-la. A mãe já está em outro relacionamento. O pai, em paralelo, entrou com uma investigação de paternidade, porque ele desconhece agora, supostamente, ele desconhece a paternidade da criança. A criança chora querendo ver o pai, é uma princesinha de 4 anos. E o pai falou numa audiência de conciliação, de guarda e visitação, que a mãe queria impor isso para ele. Olha que situação delicada. A mãe impondo que o pai visse a filha, porque a filha pedia para ela. Fazia presente no Dia dos Pais, fazia carta, chorava, porque todas as amiguinhas tinham pai e ela não. E o pai se recusou. Né? O pai falou na frente da juíza, falou, não quero vê-la, não reconheço a paternidade, tem um processo de investigação. E aí, como é que a gente faz? A justiça está aí, a gente precisa, né, se calçar na justiça, buscar o apoio de um advogado especializado, mas a gente também precisa do apoio psicológico, com certeza, porque o abandono também, acho que pior ainda, esse abandono é um trauma que vai gerar muitos problemas na vida adulta. Com certeza. E a gente vê, né, como a doutora Mayara falou, a gente vê na prática isso mesmo, são fatos reais, né? A gente vê no consultório também. E quem está ligado ao judiciário vê a prática muito maior e eu também estou ligada, né? Por incrível que pareça, a gente se encontrou aqui, né? Eu também vivo isso também no meu dia a dia. E assim, não é só de um casamento onde decidiram ter um filho. Às vezes, o homem, ele conheceu essa mulher, se casaram, ela já tinha um bebê, um filho pequenino. E aí esse pai adota essa criança como seu. E aí acontece um divórcio e a criança, ela reconhece como o pai dela. Sim. E isso, de fato, no cérebro dela, ninguém vai desfazer. Simplesmente vai ser feita uma ferida gigantesca nessa criança, que não vai cessar. E aí, na vida adulta, o que provavelmente ela vai procurar, qual o modelo de amor da vida dela? Um amor que fere, um amor que rejeita, um amor que nega. Andresa, mas isso todo mundo? Provavelmente. Por quê? Porque o meu cérebro estava em formação. O primeiro amor da menina é o pai ou o padrasto. O primeiro amor do menino, a mãe ou a madrasta. E aí, quando chega na vida adulta, ela vai se relacionar, o menino, vai se relacionar. Qual o perfil dessa pessoa? Justamente como o perfil daquele pai que abandonou, que rejeitou, ou como o perfil daquela mãe que às vezes não abandonou, mas ela foi tóxica. Ela tinha um perfil narcisista ou talvez um transtorno narcisista, né, que feriu muito aquela criança e o cérebro, ele desconhece um outro movimento de relação afetuosa, amorosa. Então, ela só conhece esse perfil que machuca, que fere, que rejeita. Andresa, infelizmente, a gente já está chegando aqui no final do nosso programa. A gente tem um minutinho. A frase que fica para os pais em casa, para mim como mãe: preserve seu filho, deixe ele de lado. Na hora das brigas, faça com que ele não seja o protagonista desse momento de conflito. A palavra que fica é: ame o seu filho enquanto você na figura de pai. Esqueça a tua figura de homem. E mãe, ame o seu filho enquanto mãe. Esqueça a sua figura de mulher. Gente, vou deixar aqui o Instagram da Andresa, @AndresaTans, como tá aparecendo aí na sua tela. E a gente também tem o da Mayara, @barbieri.maiara no TikTok, @MaiaraBarbieri de Lima.
aparecendo aí na sua tela todos os contatos das nossas duas convidadas. Meninas, obrigada. Obrigada a vocês. Obrigada, Mayara. Obrigada, Obrigada, Clara. Andresa. Até a próxima oportunidade. E a gente vai ficando por aqui. Um ótimo final de semana para você. Deus abençoe seu final de semana, sua vida. Beijo grande. Até a próxima. Tchau, tchau, gente.